Tudo bom, pessoal? Meu nome é David, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. E hoje eu quero falar alguns fatos sobre software como serviço que de repente vão te ajudar a pensar na tua empresa de SaaS, o que tu planeja no futuro, decisões que tu pode tomar no futuro, baseado nesses fatos aqui. Tá? Se é a primeira vez que tu acessa esse canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa um comentário se gostou, se não gostou, me conta um pouco da tua história, me fala sobre o SaaS que tu tem, se possível coloca a URL nos comentários, mas o YouTube tranca quando tu coloca uma URL completa, então coloca de uma maneira que eu consiga ver, por exemplo, egestor.com.br, tu colocaria egestor, espaço com, espaço BR, depois eu dou um jeito de preencher os pontos ali e entrar e conhecer o teu software como serviço. Então vamos conversar aqui algumas coisas sobre SaaS que eu aprendi assistindo muito conteúdo sobre SaaS. Como eu falo todos os dias aqui sobre SaaS, eu fico vendo conteúdo na internet, principalmente em inglês, para me inspirar o que falar aqui para vocês. Primeiro, eu quero falar sobre como algumas categorias de SaaS, as empresas de SaaS não venceram, não deu certo. E eu quero falar sobre isso. Eu vi um vídeo da Y Combinator. A Y Combinator é uma empresa de fundo de investimento. E o pessoal, num podcast, falou sobre isso. Que algumas ideias óbvias de software como serviço não deram certo. Quem ganhou não foi as empresas de SaaS. Ele falou aqui, por exemplo, calendário, editor de texto, planilha de Excel, todas essas categorias de coisas óbvias, que tu pensaria, o que eu vou desenvolver? Vou desenvolver um pacote Office para a internet e concorrer com a Microsoft, já que eles têm software instalado, por que não fazer um software como serviço nesse mesmo ramo? E empresas de SaaS não conseguiram, nenhuma empresa de SaaS realmente conseguiu ganhar nessa categoria, E-mail, calendário, documentos, fotos, mapas. Quem que ganhou foi as empresas como Google, Microsoft, Amazon, que acabaram ganhando nessas categorias, que não são empresas de SaaS diretamente, mas foram eles que ganharam, Por exemplo, o Google Docs, o Gmail, etc., para e-mail, Então, foram essas empresas que acabaram ganhando nessas categorias. E daí teve outras startups não tão óbvias assim, como, por exemplo, Uber, Airbnb, Coinbase, Instacart, que eles falaram que as grandes empresas acabaram não... As empresas como Google, Gmail, Google, Amazon, Facebook, não entraram nesse mercado, e eles explicam por que não foram entrados nesse mercado. Foi porque... Imagina o Uber. O Uber era quase ilegal o que eles estavam fazendo lá no início. O próprio fundador do Uber falou que ele tinha medo de ser preso durante um período da vida dele ali por causa do Uber. Teve um problema político muito grande em muitos países. Então eles conseguiram aquela base de clientes, eles entraram naquela categoria, e daí outras empresas, como essas outras que eu citei, essas grandes empresas, acabaram, quando quiseram entrar ou pensaram em entrar nesse mercado, eles já estavam atrasados e não valia a pena para eles entrar nesse mercado atrasado, porque eles têm que ter muito market share, Eles não podem entrar meia boca, Empresas desse tamanho, eles não podem entrar meia boca só para ter uma fatia pequena do mercado. Então, acaba dando certo mais para esse tipo de empresa. Já B2B SaaS, que seria para empresas, quem deu certo foram... essas empresas ganharam fazendo projetos específicos, softwares específicos. Por exemplo, a Salesforce com CRM, que resolvia problemas específicos, a Notion e várias outras empresas de SaaS conquistaram clientes nesses ramos que eram soluções muito específicas e não soluções óbvias, como eles falaram anteriormente, Então, essa é uma das curiosidades sobre SaaS que eu achei muito interessante e quis trazer aqui para vocês. Outra coisa aqui que eu quero falar para vocês seria que quanto menor o preço, maior o churn. Eu já falei isso em vídeos passados, há 2, 3 anos atrás eu já falei, mas eu quero reforçar isso. Quanto menor o preço, maior o churn. E eu vejo que o brasileiro tem muito essa ideia de fazer um software muito barato, Eles imaginam copiar um software de um concorrente, vender barato, e eles imaginam que dessa maneira eles vão conquistar mercado. Mas
saiba que quanto menor o preço, maior o churn. O churn está inversamente proporcional ao preço. Então, saiba disso, né? Então, por que normalmente isso acontece? Primeiro que, imagina um software que custa R$19,90 por mês, né? O cliente não pensa duas vezes em cancelar, é muito barato, não tem um envolvimento tão grande, não tem um monte de usuários. Esse software também não teve uma implementação, não teve um profissional mostrando como funciona o software do início ao fim. E um software mais caro, já existe um atendimento diferente, já tem, de repente, mais pessoas dentro da empresa usando. É uma das coisas que eu falo, inclusive, tu quer que mais pessoas usem teu software, né, que o churn seja menor, faz com que mais pessoas dentro da empresa usem teu software. Eu tenho aqui no eGestor, a gente tem um plano com muitos usuários, né? E por que a gente faz isso? A gente vende mais caro, mas a gente acaba dando um pulo entre o plano anterior e o próximo plano, que permite muitos usuários, porque para a gente não faz tanta diferença, porque a gente trabalha com micro e pequena empresa, não tem tantas pessoas dentro da empresa usando o software, então isso não impacta tanto na gente, e a gente quer que tenha muita gente dentro da empresa usando esse software, porque quanto mais pessoas, maior vai ser a resistência dentro da empresa para troca de software. Imagina, tu tem uma empresa, tem 10 funcionários usando aquele software, olha a resistência que esses 10 usuários vão fazer para troca de um sistema. Então, se tu quer ter um software com menos churn, pensa muito bem em aumentar o preço do teu software. Isso pode significar menos vendas, mas pode significar também menos churn e com o tempo tu vai acabar crescendo muito mais porque tu tem menos churn, né? Porque a gente acaba se preocupando muito com a venda do software, mas esquece de manter esse cliente dentro da carteira, né? Então, quanto mais tu mantém cliente dentro da carteira, melhor para ti. Então, muitas vezes, o preço baixo do teu software pode ser um tiro no pé. Tu está conquistando muitos clientes, mas tu não está mantendo esses clientes. Eu tenho umas estatísticas aqui que eu peguei da Profitwell. Profitwell é a empresa que deu esses dados aqui sobre quanto menor o preço, maior o churn, né? Ela era uma empresa que eles trabalhavam com precificação de SaaS, né? Eles trabalhavam muito com isso. Então, eles fizeram vários testes em relação a isso. Eles tinham um banco de dados, né? As empresas conectavam com o software deles, e eles tinham esses dados e com isso eles chegaram a essa conclusão. Conclusão que eu já percebi aqui dentro da nossa empresa, né? Empiricamente a gente já tinha percebido isso, que os clientes que estão nos planos mais baratos são os clientes que mais cancelam. O que eles falaram, produtos abaixo de $50 por mês tendem a ter um churn mensal acima de 10% em alguns casos, enquanto empresas com planos acima de $500 por mês chegam a ter um churn abaixo de 2%. E tu sabe que nos meus seguidores aqui isso acontece muito. Tem seguidores meus aqui que tem um ticket médio alto, né, por exemplo, de R$500 a mais por mês, e eles têm um churn bem baixo, justamente por causa do preço. Se torna um pouco mais difícil de conquistar clientes, mas os clientes ficam muito mais tempo. Próxima coisa aqui que eu tenho para falar para vocês, né, alguns insights da Profitwell em relação à precificação de SaaS e churn. A redução de churn com cobrança anual. Clientes com planos anuais têm 20 a 30% menos churn do que clientes mensais. Vou repetir. Clientes com planos anuais têm 20 a 30% menos churn do que clientes mensais. E aí entra uma grande discussão que eu vejo na internet. Inclusive, eu vi o CEO da SaaStr. SaaStr é um dos maiores eventos de SaaS do mundo falando sobre isso. Ele falou que não adianta ter plano anual, não adianta ter um plano de fidelidade, porque o que importa é tu ter um software muito bom, que isso é o que realmente importa. Os dados mostram ao contrário, né? Então, eu penso da seguinte maneira. Se eu quero manter o cliente aqui comigo, eu quero manter como se eu fosse um atleta. O atleta está preocupado com milésimo de segundos. Então, eu tento fazer de tudo para manter o meu cliente aqui. É claro que eu vou tentar fazer o melhor software possível. Então, mas só isso não é o suficiente. Só ter um software muito bom não é o suficiente.
ter um atendimento bom também não é o suficiente. E como que eu posso provar isso para vocês? Vocês já entraram numa academia, digamos, pagaram um semestre da academia e desistiram, né? Quando chegaram lá, perceberam que tinha que puxar ferro, tinha que fazer força, tinha que ir até a academia, por melhor que fossem os equipamentos, por melhor que fosse o atendimento, vocês pararam de ir. Por que pararam de ir? Porque dá trabalho. Software dá trabalho. Tu vai ter que manter, por exemplo, um software como gestor. Tu vai ter que manter entradas e saídas, controlar o estoque, tudo mais ali. A gente facilita o máximo possível para o usuário, mas ele vai ter um certo trabalho ali. E isso faz com que as pessoas desistam. E outra coisa que acontece com o software de gestão. O software de gestão mostra a verdade da tua empresa. E tem muita gente que quer fugir da verdade. Isso existe. Ele vai perceber que está faltando dinheiro, que ele tem problema de fluxo de caixa, que ele está vendendo pouco e eles querem esconder a cabeça debaixo da terra como uma avestruz, e tem gente que foge disso e não quer saber da verdade. Então, o plano anual, plano anual e plano de fidelidade funcionam e cerca de 20 a 30% do churn diminui graças a isso. Nós só trabalhamos aqui com plano de fidelidade ou plano anual. Tá? Planos mais caros retêm mais, isso eu já falei anteriormente. Planos com ticket médio alto, acima de $500 por mês, né? No caso da Profitwell aqui falando, tem um churn menor do que SaaS com preços mais baixos, já falei anteriormente. Um cliente que investe mais espera mais valor, usa mais, integra mais e por isso fica mais dentro da tua empresa. Tá? Então, isso tem um impacto brutal, né, dentro da tua empresa. Outra coisa que ajuda na expansão da tua empresa, que seria dados da Profitwell, empresas que investem em estratégias de expansão, upgrades, né, upsell, cross-sell, add-ons dentro do software, crescem 2 vezes por cento mais rápido do que empresas que só dependem de novas vendas. Então, começa a pensar em planos maiores que tu vai vender para os teus clientes e, de repente, até softwares diferentes ou serviços diferentes que tu vai oferecer para os teus clientes. Eu não recomendo que tu faça isso bem no início da tua empresa. Bem no início da tua empresa, foca no teu software, vende ele, aprende a vender ele, estabilizou as vendas, cresceu um pouco, passou 1, 2 anos na tua empresa, agora sim tu começa a pensar em outras coisas que tu quer colocar para vender dentro da tua empresa. Não vai quebrar a cabeça desenvolvendo um novo software. Não é isso. Mas pensa em planos mais caros, como que tu vai vender mais usuários, ou em algum serviço que não te ocupe tanto trabalho assim dentro da tua empresa e que tu consiga vender a mais para esses clientes, tá? Então, quem se preocupa com upsell, cross-sell, né, acaba crescendo 2 vezes mais rápido e crescimento via expansão custa menos do que crescimento via aquisição de novos clientes, tá? Crescimento via expansão custa menos do que a aquisição de novos clientes. E eu te entendo, a gente está sempre preocupado em conquistar novos clientes e esquece de tentar expandir e tentar diminuir o churn. Outra coisa aqui que eu tenho para falar para vocês, o pricing, né? O preço, conseguir fazer um preço certo para o teu software tem um impacto, pode fazer com que tua empresa cresça 4 vezes mais, né? Do que tu consegue ter 4 vezes mais impacto do que na aquisição de novos clientes. Segundo o Patrick Campbell, que era o fundador da Profitwell, otimizar o preço tem 4 vezes mais impacto no MRR do que aumentar o número de leads. Então, se preocupe com isso. E ainda custa menos esforço, já que envolve melhoria de plano e não mais tráfego, né? Tráfego ou vendas, né? Então, se preocupa com isso. Dentro da plataforma Vivendo de SaaS, eu tenho uma aula sobre precificação de SaaS, né? De repente, tu tá aí com medo de assinar a plataforma, acha cara a plataforma, mas tu vai gastar muito mais em propaganda paga, em outras coisas dentro da tua empresa, quebrando a cabeça, sendo que tu pode assinar a plataforma, aprender essas coisas básicas aqui, executar dentro da tua empresa e ganhar muito mais dinheiro. Então, o link para a plataforma está aqui embaixo. É só entrar Vivendo de SaaS, SaaS com 2A, vivendodesas.com.br, que tu está dentro da plataforma, é só assinar. Próxima coisa aqui que eu tenho para falar para vocês, o trial grátis converte melhor do que freemium, na média. O trial grátis converte melhor do que freemium. O que isso significa? O que é trial?
De repente as pessoas não sabem. Se tu entrar agora aí no meu site egestor.com.br e clicar ali no botão teste gratuitamente, tu vai ter, se eu não me engano, a gente mudou recentemente, são 10 dias de teste gratuito. Né? Tu pode testar o software por 10 dias. Então, segundo o Patrick Campbell, da Profitwell, isso acaba fazendo com que converta 2 vezes mais do que freemium. Eu tenho 2 produtos, né? Eu tenho o Gestor e tenho o NF+. No NF+, que é um software para emissão de diagnóstica eletrônica, eu tenho um freemium, né? Até 15 notas por mês, ele é gratuito, tá? NFE+, nfemais.com.br, se quiser conhecer, um software para emissão de diagnóstica eletrônica. Então ele é freemium até 15 notas por mês. E depois tem plano pago. No freemium, muitos ficam só usando o gratuito por tempo indefinido, sem intenção de pagar, né? Segundo o Patrick Campbell. Mas eu gosto da ideia do freemium lá no NF+. A gente tem usado ele de diversas maneiras, inclusive para muitos contadores acabam entrando em contato com a gente por causa do NF+, e a gente converte eles em revendedores do Gestor, né? Então, só para vocês saberem disso. Sexto ponto aqui, reduzir preço raramente aumenta a conversão. Né? Diminuir o preço aumenta a conversão marginalmente, às vezes de 1 a 2%, mas derruba o LTV, o Lifetime Value, né? Quanto o cliente deixa com o tempo. Empiricamente a gente já tinha percebido isso, né? Então derruba o LTV. Então, cuidado em diminuir preço. A gente brasileiro tem muito essa ideia de diminuir preço ali, dar desconto, isso não é uma coisa boa. Ao invés disso, oferecer mais valor percebido, né? Oferecer descontos em pagamento anual funcionam melhor. Nós trabalhamos dessa maneira aqui, que é desconto, né? Para te ter desconto, tu tem que dar algo em troca, né? Então, dá mais dinheiro. Então, eu te dou desconto se tu fechar um plano anual aqui com a gente. E, deixa eu ver o que mais aqui, um benchmark de churn mensal. Benchmark seria uma comparação, tá? Até 5% por mês em SaaS B2C, segundo, né, B2C seria para cliente final, tá? 5% de churn, 3% de churn em SaaS B2B para pequena e média empresa, então até 3% por mês de churn. O meu churn aqui, em total de clientes, ele está 2, alguma coisa, e em MRR, que seria o churn em receita recorrente, ele está em cerca de 1, alguma coisa, não lembro exatamente. Menos de 1% por mês em SaaS Enterprise, que seria grandes empresas, né? Menos de 1% por mês. Quanto maior, né, o ticket, menor o churn. Então esse é o benchmark. E deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para falar para vocês. Eu acho que era isso, tá? Era isso por hoje, já estamos em 18 minutos aqui de vídeo. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo o que tu concorda, o que tu discorda desses fatos aqui que eu falei para vocês. E, mais uma vez, assina a plataforma Vivendo de SaaS. Isso me ajuda aqui. Também, se tu gosta do conteúdo, me ajuda aqui, que quanto mais pessoas comprando, mais eu gravo vídeos aqui para vocês. Muito obrigado e até os próximos vídeos.